Salve, muito boa noite. Nós de novo aqui no Frente a Frente, nesta quarta-feira, falando de política. Hoje aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, o ministro Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, muito influente na política, sempre foi. Ele tem 5 mandatos como deputado federal, o segundo deputado mais votado do Rio Grande do Sul, é deputado licenciado, e está ministro aqui na esplanada dos ministérios. Ministro, o seu ministério é muito importante. É o ministro que cuida da área social do governo e, durante esta pandemia, foi um grande esteio, né? Se não houvesse um amparo do governo nessas políticas aí, o Brasil estaria, ministro, numa dificuldade muito grande. Bom, Zé Maria, nós recebemos no dia 2 de abril, recebemos um telefonema do presidente dizendo: Gauchão, ele me chama assim até hoje, né? Eu assinei aqui a lei do auxílio emergencial. Te mexe aí que o povo precisa, né? E aí nós, no dia 3, foi publicado o Diário Oficial, nós começamos a trabalhar. Ali tomamos uma decisão muito importante, que misturou ousadia com bastante coragem, que foi escolher o caminho do aplicativo de celular para encontrar os elegíveis que a lei porque proposta... não tinha tempo para fazer o cadastro, né? Então nós tínhamos que achar um jeito rápido. A maior parte dos países do mundo, Zé Maria, optou por cheque, mandar cheque para casa das pessoas, como os americanos. Os americanos mandaram, acho que 160 milhões de cheques, uma coisa desse tipo. Uma quarta parte desses cheques não chegaram às pessoas. A pessoa se mudou, a pessoa morreu, aquelas dificuldades de cadastramento, né, que se tem. Quando nós chegamos lá, o cadastro único tinha, em fevereiro eu cheguei no Ministério, tinha 75 milhões de pessoas, hoje tem 123 milhões. Naquela época faltavam CPF em 15 milhões de pessoas. E os governos anteriores, particularmente o PT, enchiam a boca para dizer: não, no cadastro único nós temos todos os vulneráveis do Brasil. Graças ao aplicativo de celular, nós encontramos aqueles que o presidente Bolsonaro sempre defendeu, que eram e são o que a gente chama de invisíveis ou informais. Né? Aquela pessoa que trabalha de dia para comer de noite, né? Então, hoje, pela primeira vez na vida dessas pessoas, elas estão cadastradas lá. Nós sabemos a composição familiar, aonde que elas moram. Todas elas estão bancarizadas, elas têm uma conta aberta na Caixa Federal. Então, tem uma outra condição hoje, e se a gente somar os 26 milhões de invisíveis, mais os quase 8 milhões dos MEIs, que é o microempreendedor individual, nós chegamos aí a próximo de 34 milhões de brasileiros. E chegamos a 68,1 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. 68 milhões receberam, né? Que pediram, acho que beira 80 milhões. Não, nós tivemos solicitações a mais de 150 milhões. Mais de 150, mais de metade Mais da metade. Mais da metade do povo brasileiro. Muito embusteiro aí, né? Muita gente querendo enganar. Não, aí é aquela coisa, né? Ou quer levar vantagem, ou é ela lei, é ela trampa, né? Como dizem lá os nossos amigos argentinos. E desses aí, somando 3 por família, né? Dá, de novo, 150 milhões de brasileiros beneficiados, né? Nós calculamos o impacto em torno de 120 milhões de pessoas. Né? Somando os filhos, mulheres, porque a maridos. média é 2,3, né? 2,4. Benefício, né? Então, a gente chega num número aí em torno de 230 milhões. Ontem o presidente Jair Bolsonaro foi definitivo, né? Disse que não dá para perpetuar isso aí, né? E ele chega a dizer de que é um caminho muito fácil para a derrota, para o insucesso, é a palavra que ele usou. E realmente, né, ministro, há uma diferença muito tênue ali entre ajudar a pessoa num momento difícil, num momento de emergência, e viciar a pessoa em receber dinheiro fácil, né? Como é que o senhor faz essa separação? Onde está esse limite? Bom, primeiro lembrar que em março o presidente Bolsonaro, né, teve muita coragem quando ele foi o primeiro grande líder mundial que falou o seguinte: nesse negócio da pandemia precisa ter equilíbrio, precisa proteger a vida, proteger a saúde, e aí ele determinou, e não faltaram recursos, deu tanto dinheiro para estados e municípios que tem umas 5 operações da Polícia Federal por superfaturamento no Brasil. E se a Polícia Federal está, é porque a origem do dinheiro é federal. O imbróglio foi lá no estado, mas o dinheiro saiu daqui de Brasília. Então, isso prova, e hoje nós lá no Cidadania, assim como o Ministério da Saúde, nós recebemos os pedidos
do Banco Mundial, de países europeus, do Canadá, dos Estados Unidos, que querem saber como é que funciona o SUS, como é que nós conseguimos ter esse grau de qualidade no atendimento, né, das pessoas, que foi ofertado pelas equipes do SUS. Por outro lado, ele dizia, nós precisamos cuidar para que a gente não caia na miséria, na pobreza e no desemprego. Né? E por que isso é importante? Se a gente pegar a história recente da América Latina, vai lá do Rio Grande, na fronteira com o México, né? Até o Ushuaia, lá embaixo, na Argentina, e ao sul, bem ao sul do Chile, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que fome, miséria e desemprego matarão mais na América Latina do que qualquer doença. Né? Se alguém tem alguma dúvida, né, é só conversar com os venezuelanos. Né? Ministro, 3 pontos aí sobre o que o senhor está falando. O primeiro, o velho e bom SUS, né, que não é só no Brasil, do Brasil foi criado com base da Inglaterra. Me lembro desse debate durante o processo constituinte, estou um pouco antigo da política, mas durante o processo constituinte esse assunto foi muito discutido. E aí foram na Inglaterra buscar o padrão e funcionou. Não fosse o SUS, haveria mais dificuldades. Por outro lado, sobre a ajuda que o governo deu, né, tanto Bolsa Família, que continuou funcionando, o emergencial, e financiamento para os pequenos e médios empresários. Isso segurou muito. Né? Muito. E, por outro lado, também é sobre o apoio, né, à assistência durante esse período. Para o senhor ter uma ideia, eu li um relatório da Câmara dos Deputados que mostra que muitos estados e municípios receberam mais dinheiro do que se não houvesse a pandemia. Quer dizer, foi um aparato, né? Ah, não, foi impressionante. Tanto na estrutura do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que vai em paralelo ao SUS, né, que é o que a gente coordena lá no Ministério da Cidadania, só para compra de EPIs, com aquisição de alimentos e abrigamento, nós distribuímos mais de 1,2 bilhão para os municípios brasileiros. Né? Se a gente somar com os recursos que foram irrigar através de uma antecipação de financiamento, de cofinanciamento, a estruturas de assistência social de estados e municípios, nós ultrapassamos com folga os 2,5 bilhões. Quer dizer, é um volume de dinheiro gigantesco. Foi 700 bilhões de reais. Isso é tudo, né? Todo o pacote. Tudo. Por outro lado, o auxílio emergencial chegou a 68,1 milhões de pessoas. Nós ainda temos para pagar até o final do mês de dezembro em torno de 60 bilhões. Já pagamos, né? Em torno de 270, mais ou menos, foram pagos, que serviu, né, para dar sustentação às pessoas. A rede de proteção que foi montada pelo presidente Bolsonaro tem o auxílio emergencial de um lado, tem o Pronamp de outro lado, que é o financiamento para micro e pequena empresa, né, num projeto que saiu lá do Jorginho Melo. Jorginho Melo veio aqui e explicou muito bem. Fez um trabalho espetacular. Tem também aquele outro programa que protegeu as pessoas com carteira assinada, protegeu quase 15 milhões de empregos, ou em torno disso, coordenado lá pelo secretário Bruno Bianco, lá na Economia. Então, realmente, nós tivemos uma condição de poder superar. E aí, nós tivemos problemas graves no Brasil, porque nós ficamos aí com quase 4 mil cidades fechadas por 60 dias ou mais, e a ampla maioria dessas cidades não teve um caso de Covid naquela época. Né? Então, nós tivemos uma situação bem difícil. Ministro, vai pagar o 13º da Bolsa Família? Bom, isso depende da economia. Como nós pagamos para o Bolsa Família, né, as parcelas iniciais, as 5 parcelas de R$600, depois vieram as parcelas de R$300. Né? Então, que quem tem Bolsa Família teve a opção é um volume de dinheiro como as pessoas nunca receberam na vida. E proporcionou o quê? Além da manutenção delas, a grande maioria das famílias fez algum grau de investimento e uma outra fonte de renda. Então, alguns compraram uma batedeira para fazer bolo, outros montaram lá um instituto de beleza, outros compraram plástico para fazer hortifruti, né? Outros ainda compraram máquina para cortar grama. Ou seja, muitos usaram uma parcela do auxílio emergencial para comprar
equipamentos para buscar uma nova forma ou uma forma adicional para poder sustentar a família. Ministro, 1º de janeiro, como é que será? A Bolsa Família volta ao normal? Bom, e sem o emergencial ontem, o presidente Bolsonaro foi muito claro nisso. Durante o mês de janeiro vai ter um residual, né, daquelas parcelas ainda, né, das pessoas que ou começaram ou foram encontradas mais tardiamente, né, ou são pessoas que vieram de contestações feitas pela DPU ou diretamente lá com o Ministério. Então, tem uma parcela que recebe ainda durante o mês de janeiro. Agora, o auxílio emergencial se conclui no mês de janeiro e a gente tem que lembrar que foram 9 meses, né? É um volume de dinheiro significativo, foram meses onde foi importante a presença e nós estamos prestes aí na segunda quinzena de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, a gente já vai ter vacina, né? Eu acho que esse repique que está havendo aí, isso é uma coisa transitória que vai ser superada, né, rapidamente, até porque a massa, né, imunológica que a sociedade já tem, né, brasileira é bastante grande pelo número de casos que nós tivemos e a nossa expectativa é que o Brasil retome o seu ritmo normal, cidades abertas, comércio funcionando, né, com as adequações que são necessárias pontualmente, mas a vida voltando à normalidade. O auxílio emergencial se encerra. Nós já, desde novembro do ano passado, a gente trabalha para mudar o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que, ao longo do tempo, ele se desfocou. Hoje, ministro, quantas pessoas ele são? manteve as pessoas atreladas ao programa com objetivo eleitoral. Não é isso que o presidente Bolsonaro quer. O presidente Bolsonaro quer porta de saída, quer mérito no programa. A gente construiu, o programa está pronto. É só ele dar o sinal verde e a gente pode anunciar. Hoje são quantos que recebem o Bolsa Família? 14 milhões 274 mil famílias. Isso, e pode ir para quantos? 14 milhões e 500 mil famílias. Isso que no início do auxílio emergencial, nós tínhamos... Vai aumentar pouco. 13 mil... Sim, mas nós tínhamos 13 milhões de pessoas, de famílias. Nós colocamos, de abril para frente, 1,5 milhão de famílias novas. E aí foi a maior acréscimo de uma única vez. O valor também deve ser aumentado, né? O ticket médio hoje está em R$ 191, mas tem eu chamo de indignidade no Bolsa Família. Tem um conjunto ali de 5 milhões de famílias, que nós herdamos, né, dos governos lá do PT, elas recebem de 40 a 90 reais. E agora, nós, nessa nova configuração que a gente fez para o Bolsa Família, ao longo dos meses do ano que vem, os primeiros 3, 4 meses, nós vamos reorganizando isso e todo mundo vai ganhar algo superior a R$ 200. E a exigência de que seria para receber? Não, as condicionalidades continuam as mesmas, né? Filho na composição escola. familiar, filho na escola. O que nós vamos trazer de novo? A forma de buscar um emprego, a garantia de que se sai para o emprego de carteira assinada e perde o emprego, não volta para a fila, vem para o programa direto. Isso é muito importante, né? Para a pessoa sair e volta, né? Nós vamos botar Sebrae, Senar, todas essas instituições para ajudar a qualificar e treinar as pessoas. A experiência que nós tivemos no campo digital, com o auxílio emergencial, nós vamos estender para o Bolsa Família. Ele vai ter uma configuração de uma plataforma digital. Nós estamos preparando já está pronto praticamente, todo o cadastramento das famílias já vai para esse modelo. Nós vamos usar a inteligência artificial para buscar os empregos no Brasil. Nós vamos introduzir o mérito na área do esporte e do conhecimento. Então, tem muitas coisas importantes. E vamos conectar às famílias do Bolsa Família o Criança Feliz, que é aquele programa que faz a estimulação e desenvolvimento cerebral das crianças de 0 a 36 meses. Pois é, olha, a fome é uma das perseguições da humanidade e do homem desde quando andava pelas savanas, fugindo de predadores. Então, a fome está sempre presente. E depois dessa pandemia, houve ali um recrudescimento da pobreza no mundo e a Organização Mundial de Saúde já alerta, a OMS alerta que aumentou a fome no mundo e vai aumentar a fome no mundo em decorrência, evidentemente, da paralisação e desemprego e tal. O seu ministério, ministro, cuida muito bem disso, né, da alimentação. O que o senhor está preparando aí para o pós-pandemia?
Bom, nós já fizemos ao longo da pandemia, o presidente Bolsonaro foi sensível quando nós levamos a preocupação, eu digo nós porque foi algo em parceria com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, tem um programa chamado PA, né? Programa de Aquisição de Alimentos. E esse é um programa que eu gosto muito dele porque ele faz um trabalho admirável, que é uma ponte de solidariedade, uma ponte do bem entre o pequeno agricultor, aquele que tem uma agricultura de subsistência, e as pessoas que têm fome. Então, ele funciona por 3 caminhos. O primeiro, a Conab recebe recursos. Nós, esse ano, gastamos 635 milhões nesse programa. Foi a maior da história. Então, a Conab recebe recurso e ela compra alimentos processados ou não, de cooperativas ou associações de pequenos agricultores. Depois, o Estado ou o município, ele cataloga lá, ele encontra e cadastra os produtores nessas condições, eles recebem um cartão do Banco do Brasil, a produção deles é levada para uma central, essa central pesa, tem lá uma tabela, final do mês o dinheirinho sai daqui de Brasília de maneira descentralizada e vai direto na conta da pessoa. Então, é um programa que ele atende a esses pequenos e micro agricultores que têm pouca tecnologia. Hoje nós conversamos com o SEBRAE, com o Senar e outros órgãos para que a gente possa levar mais tecnologia. A ideia da gente ter um programa de microcrédito digital, porque a gente não pode esquecer, a gente está hoje com esses milhões de brasileiros e brasileiras invisíveis, informais, eles estão cadastrados com a gente sabe onde mora, o que faz, composição da família, então a gente tem como chegar nessas pessoas. E através da digitalização, a gente pode não apenas levar o ensino, a tecnologia e o conhecimento para que ele produza melhor, com mais qualidade e mais escala, mas também vamos levar, se der tudo certo, tem reunião quase que semanal aí com o Roberto Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, também com o presidente da Caixa, o Pedro, e nós estamos trabalhando ativamente para ter um programa de crédito digital, porque aí permitiria atender as pessoas que estão no Bolsa Família, através do Bolsa Família. E esse mar de pessoas aí, que nós estamos calculando mais de 25 milhões de pessoas, que são os invisíveis e informais, eles seriam atendidos por esse crédito digital, microcrédito digital, que ele acessa na tela do seu celular. Perfeito. Nós aqui no Frente a Frente vamos agora a mais um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta. Só um pouquinho.